Deus abençoe você, Josimar. Mas vamos ver agora se eu encontro algumas respostas de vocês. Eu fiz essas duas perguntas, não é? Você acha que a última forma de hegemonia do mundo será um governo mundial ou uma governança mundial? E você sabe a diferença entre governo e governança? Então vamos lá. Gente, o Paulo Sérgio está assistindo de Cabul, no Afeganistão. Poxa, que legal. Acho que é a primeira vez que tem alguém assistindo do Afeganistão. Que Deus abençoe você, Paulo. Vamos ver aqui, ó. Governo mundial. Silveira Magalhães acha que será um governo mundial. Já a Jaqueline Pereira acha que vai ser uma governança mundial. Olha, vocês estão vendo que as opiniões estão divergentes aí, né? E vocês sabem diferenciar o que é uma governança e um governo? Eu vou ver aqui, por exemplo, a não sei se eu li certo, Arte de Estudar. É o nome do site lá. Governo, ai, perdi. Governo, perdão, ele mexeu, perdi. Perdi. Arte de Estudar tinha dado uma resposta. Tá aqui, ó. Governo é o líder ligado a um país. E governança é o poder de mandar. O Arte de Estudar resumiu bem. Vamos ver o que a gente pode dizer de maneira mais... Não está errado o que o Arte de Estudar falou, não, tá? Mas vamos ver de uma maneira mais ampla. E vamos ver então se o Apocalipse me dá uma dica. Quem governará o mundo? Será um governo mundial ou uma governança mundial? Vamos lá. Coloca na tela aí, por favor. A diferença é clara. Um governo mundial é uma autoridade única global, com leis globais obrigatórias, supremacia sobre os estados, um exército global, uma soberania centralizada. E essa é uma hipótese teórica. Ela não existe historicamente. Tá certo? O que seria já a governança mundial? Uma rede descentralizada de instituições, acordos multilaterais, normas técnicas e econômicas, coordenação sem soberania central, realidade já existente, não é uma teoria. Então já existe uma governança global. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o comércio internacional tem regras comuns que funcionam para todos os aviões do mundo inteiro. Existem protocolos de segurança que não são americanos, brasileiros, eles são do mundo inteiro. Até, você pode olhar, até o alfabeto das aeronaves é o mesmo no mundo inteiro. Acho que é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, não lembro todos, Faber, Sierra. Você pode olhar Papa, Tango, Eco, quando os pilotos estão falando, isso é uma governança mundial. É uma regra que está para o mundo inteiro. A aviação civil também tem padrões técnicos. O comércio internacional tem regras comuns. A internet tem protocolos globais. Eu sei que tem a Deep Web, mas ela é ilegal. A saúde pública tem alertas, diretrizes, a Unesco, né, propaga regras, a Organização Mundial das Nações Unidas, sistema financeiro, normas, ratings, compliance. Então, por exemplo, esse problema que estamos tendo agora com o banco que está aí agora nessa situação toda no Brasil, você sabe do que eu estou falando, se o governo não tomar uma atitude séria em relação a esse escândalo desse banco, isso pode colocar o Brasil numa lista negra. Aí vão falar que eu estou sendo racista por falar lista negra, né? Um código vermelho ali em cima do Brasil, porque existem regras mundiais de confiança que o banco não pode fazer simplesmente o que ele quer, um país não pode fazer simplesmente o que ele quer. Então essas regras que eu citei para vocês, esses protocolos, já são uma governança mundial ou global que está em vigência. Então a diferença clara é essa. Um governo mundial, que só existe na teoria, ele não existe na prática, nunca existiu. Ele seria um governo, um homem governando o mundo inteiro. A governança, não necessariamente. O mundo cria regras, só que a governança não prescinde do fato de ter elementos, até individuais, que dão as cartas do jogo. Um exemplo agora é o Trump. O Trump não é o líder do mundo, mas ele dá as cartas do jogo. Ele que decide a lei Magnitsky, ele que decide tirar a lei Magnitsky, é Estados Unidos. Ele que decide se Maduro é culpado ou não é. Eu sei que tem toda a questão lá do tribunal americano, mas em última hipótese, quem dá as cartas é quem tem o dinheiro na mão.
Agora que você já aprendeu a diferença entre governo mundial e governança mundial, vamos tentar ver na Bíblia se essas duas bestas, quando dominarem o mundo inteiro, por que eu estou falando que elas vão dominar o mundo inteiro? Porque a Bíblia fala, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Depois, quando fala da segunda besta, fala também, a todos os grandes e pequenos, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Então, nós temos no Apocalipse muito claro que as duas bestas são entidades que, quando unidas, dominarão o mundo inteiro. A pergunta que eu fiz é, dominarão em forma de governo mundial ou de governança mundial? Então, vamos ver o que o texto me ajuda a entender nesse sentido. Olha na tela. O que o texto do Apocalipse não descreve? O texto do Apocalipse, já vou dar um spoiler, não descreve um governo mundial clássico. Porque se fosse um governo mundial clássico, nós esperaríamos uma autoridade política única e explícita, um sistema jurídico global, um exército mundial, soberania formal sobre os estados. Mas nada disso aparece de forma direta em Apocalipse 13. Pelo contrário, quando você vai olhar aqui Apocalipse, até você ver assim, olha o capítulo 17, por exemplo, que fala dessa besta, diz assim, olha, as águas que você viu, capítulo 17 de Apocalipse, verso 15, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada na rua e comerão as suas carnes e queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito e executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem até que se cumpra a palavra de Deus. Então diz que esses governantes vão dar à besta o reino que possuem, mas eles não deixarão de ser governantes. Tanto é que diz aqui, verso 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, se a besta vai ter reis que vão receber autoridade com ela, então é porque haverá governantes no mundo. Um governo único não teria governantes com ele, só seria um. Então, essa descrição aqui está mais para um estado de governança mundial do que de governo mundial. Então, continuará cada país tendo o seu rei, o seu primeiro-ministro, o seu presidente, o seu parlamento, mas o que o Apocalipse dá a entender é que será uma governança mundial. Tanto é que diz aqui no capítulo 18, versículo 9, os reis da terra que com ela se prostituíram, está falando da Babilônia mística, e viveram em luxúria, vão chorar e lamentar por causa dela. Os reis da terra vão se prostituir com a Babilônia. Não diz que eles vão cair, eles vão continuar só dando o poder deles para a Babilônia. E é justamente esse o cenário de uma governança mundial. Você tem a existência dos governos, mas eles entregam o seu poder a um sistema maior do que eles. Então, por exemplo, tem as regras próprias aqui de aviação. Nós temos a ANAC, mas a ANAC tem que se submeter às regras da aviação internacional, correto? O Brasil pode ter as regras aqui de cobrança de impostos. Pode ter. O Banco Central pode emitir aumento da taxa de juros, a baixa da taxa de juros, aumento da Selic, baixa da Selic. Não importa. Mas existem nacionais que estão acima e ele tem que ceder a elas. E assim por diante. O próprio governo do Brasil teve que ceder um pouquinho para o governo americano lá e o governo americano deu as cartas. Então, governança. E é exatamente isso que parece coincidir mais com o texto bíblico. E vamos então ver o que o texto bíblico de fato descreve. Vamos lá. A besta do mar diz que ela recebe autoridade. Quando fala que o dragão dá à besta autoridade, a palavra grega é exousia. Exousia é poder, não é soberania institucional. Ela governa por influência, intimidação e admiração.
Esse é um outro ponto interessante. Apocalipse capítulo 13, versículo 3, diz: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então parece que a terra vai ficar assim, uau, extasiada, seduzida pela besta. Não é à toa que no capítulo 17 essa mesma figura de vários símbolos aqui é colocada como sendo uma prostituta sedutora montada em cima da besta. Outra coisa interessante, ela governa por influência, intimidação e admiração. Atua sobre toda tribo, língua e nação. Mais uma prova de que aqui nós estamos falando de uma governança e não de um governo mundial. Porque governo mundial, automaticamente as nações deixam de existir. Se aqui fala que ela atua sobre toda língua, tribo, povo e nação, então indica que ela tem um alcance mundial, não uma administração direta. Ela depende da adoração, uma lealdade simbólica que não é necessariamente cidadania, e isso é típico da hegemonia, não do Estado. Então, quando a gente lê esses detalhes da profecia, por isso que é bom estudar a Bíblia assim, sempre... pode voltar para mim, Lucas, por favor. É sempre bom estudar a Bíblia prestando atenção nos detalhes do que o texto apresenta, o que ele diz, as nuances, as palavras. É isso que eu sempre faço na plataforma Bíblia Comentada. Eu procuro ver a Bíblia, e é lógico, no Bíblia Comentada a gente dá mais detalhes, porque eu coloco livros para você ler, autores. Aqui numa live de segunda-feira a gente fala de maneira assim mais simples, mais direta, menos detalhista, mas o Bíblia Comentada com muitos detalhes. E ali eu gosto de mostrar a Bíblia dentro do seu contexto, ilustrando o texto, uma passagem da Bíblia lançando luz sobre outra passagem da Bíblia. Você está percebendo como que ao ler o texto algumas como é que eu diria? Algumas fake news começam a cair, algumas lendas urbanas começam a cair. Talvez muitos de vocês que estão me assistindo pensavam que a besta do Apocalipse, no final das contas, seria um ditador, seria um governo mundial, mas você está vendo agora pelo texto bíblico e aprendendo o que é governo e o que é governança, que não é bem um governo mundial ditatorial. É uma governança que dá a sua influência e a sua hegemonia. Mas isso eu falei lendo mais Apocalipse 13 no que concerne à besta que sai do mar. Mas lembra que tem uma outra besta que sai da terra. E tem 2 chifres, tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Vamos ver o que é essa besta da terra, quais são as características dela. Vamos lá. Note que se você ler Apocalipse 13, 11 e 18, a besta que surge da terra, ela não governa. Ela legitima o governo da primeira, ela legitima a primeira, persuade o mundo a adorar a imagem da primeira, organiza um consenso em torno da primeira. Pode olhar. Aqui, olha o que diz aqui, olha, capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Vamos continuar aqui. Outro detalhe, ela funciona como mediadora ideológica e religiosa. Ela opera sinais, traz uma narrativa e um controle simbólico. Quando a Bíblia fala assim, ela faz descer fogo do céu para enganar, se possível, até os eleitos, isso aqui me chama a atenção. Por quê? Lembra o profeta Elias, o principal profeta do Antigo Testamento depois de Moisés. Tanto é que era Elias e Moisés, os 2 que resumiam todo o Antigo Testamento. Moisés representando a lei e Elias os profetas. E lembra quando Elias estava no alto do Monte Sinai, lutando contra os profetas de Baal, e Elias fez descer fogo do céu diante de todos? Ora, olha o que o Apocalipse fala dessa besta aqui. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Faz descer. Então ela consegue imitar praticamente o milagre operado por Elias. O homem que nem viu a morte. Já pensou o poder enganador dessa besta?
Por isso que eu falei que ela tem sinal de narrativa e controle político, religioso. Aliás, quando a gente vai para Mateus capítulo 24, versículo 24, a gente vê o mesmo jogo de palavras usado por Jesus. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus fala de falsos cristos e falsos profetas. É interessante que essa segunda besta do Apocalipse, a besta que sai da terra, ela é chamada lá no final do livro, quando você vai para o capítulo 19, que fala do juízo final de Jesus, diz o seguinte, no verso 20, capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso também o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. E Jesus fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. O falso Cristo é a besta que surge do mar, por isso que ela é o anticristo. O falso profeta é a besta que surge da terra, que dá sustentação e propaganda para a primeira. Vocês sabem que Hitler, ele precisava de um ministro de guerra, e de um ministro da propaganda. Então você tem o Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, e aqui você tem a besta da terra, que é o ministro da propaganda da besta que sai do mar. E ela implementa, é claro, aquela marca na testa e na mão das pessoas, e ela aparece como algo que é muito moderno. O controle por adesão, não por decreto estatal. E aqui, o ponto-chave que a gente fecha essa parte do Apocalipse é que nós temos uma economia sem um governo único. Vamos lá. A Bíblia fala para que ninguém pudesse comprar ou vender. Apocalipse 13, 17. O texto descreve controle econômico transnacional, sem mencionar moeda única, parlamento ou polícia global, baseado em reconhecimento, alinhamento e conformidade. Isso é exatamente o que chamamos de governança. Regras, padrões e exclusões operando sem um governo central. Então, irmãos, na minha opinião, quando eu falo minha opinião, não é no meu achismo, não. Pelo que eu estou lendo da Bíblia. Nos últimos tempos, essas duas bestas, quando elas operarem numa hegemonia mundial, haverá uma governança. O mundo vai aderir à besta por consenso, por narrativa, não por obrigatoriedade. É lógico, mas Rodrigo aqui fala que faz com que seja dada uma marca. Isso é um decreto, correto? É um decreto. Assim como também na época do Covid, houve decreto obrigando a usar máscara. Mas você não teve um país que estava assinando todos os protocolos. Percebeu a diferença entre um governo mundial e um protocolo por adesão? Agora que eu já falei sobre essas duas bestas, qual seria o significado delas? Vamos colocar na tela. A primeira besta que surge do mar, eu não vou demorar muito sobre ela, é o anticristo também, desde o cristianismo primitivo, na época de Paulo, depois os pais da igreja, ela sempre foi identificada como Roma em toda a sua trajetória. Os pais da igreja, se você pegar os primeiros autores cristãos, como Irineu de Lyon, Hipólito, Policarpo e outros mais, pode voltar para mim, eles sempre vão falar que a besta do Apocalipse é Roma, em toda a sua extensão. A diferença é que dá a entender que quando houver essa hegemonia mundial da besta que sai do mar com a besta que sai da terra, Roma voltará e vai perseguir o povo de novo, assim como perseguiu na época cristã, assim como perseguiu os apóstolos. Isso não é uma coisa que eu inventei. Os teólogos da Reforma Protestante interpretaram como sendo Roma. Você tinha até teólogos católicos da Idade Média que também interpretavam como sendo Roma. Tem muitos teólogos modernos que falam que é Roma, 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 Roma. É Roma que vai voltar. E o problema é quando o cristianismo se une a Roma, e isso indica a apostasia que Paulo profetizou em Tessalonicenses. Tá certo? Agora, antes de você pensar que é o ataque à igreja A, B ou C,
lembra, quando você tem cristãos se juntando com o erro, você deve sofrer por isso. Mais do que ficar fazendo gracejos. Ah, tô nem aí, não faz parte da minha família, não é da minha igreja. Cuidado, tá certo? A corrente é tão forte quanto mais fraco dos elos dela. Agora, já que eu falei da besta do mar como sendo Roma, e que Roma vai voltar nos últimos tempos, e a besta que surge da terra? O que ela seria? Eu peguei alguns comentários bíblicos lá em casa e eu posso fazer esse resumo para vocês. As possibilidades de interpretação da segunda besta. Um comentário identifica a besta como sendo um grupo de profetas, sacerdotes e executores que continuam o culto a Domiciano na época do apóstolo João. São preteristas, acham que a segunda besta era a própria Roma da época de João. Um outro grupo sugere que João estava descrevendo autoridades contemporâneas da sua época, seria o imperador. Um terceiro grupo de comentários não menciona uma identidade possível para a besta, mas fala apenas das ações da besta e das consequências para o seguidor de Cristo. Ou seja, a identidade da segunda besta do Apocalipse ainda permanece em aberto, oferecendo algumas possibilidades. Vamos ver se o texto me ajuda um pouco a entender aqui. Olha que interessante esse binômio, terra e mar. Nós temos uma besta que surge do mar, das águas, outra que surge da terra. A besta que surge das águas tem muita referência ao mar. Por exemplo, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Um pouco antes, diz que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E é do mar que surge essa besta. A palavra mar, às vezes, aparece na Bíblia como um sinônimo de águas. Então, você tem a palavra maim, que é águas, em hebraico. Você tem a palavra yam, que é mar, em hebraico. Você tem thalassá, em grego, que é a palavra mar, e às vezes aparece como águas também. Por exemplo, quando eu vou aqui a Apocalipse capítulo 17, fala o seguinte, as águas que você viu, Apocalipse 17, verso 15, as águas que você viu onde a prostituta está sentada. Então a besta está sentada sobre águas. Qual o sentido de águas na Bíblia e na profecia? Vamos lá. Pode colocar na tela. Eu encontro pelo menos 3 significados básicos para águas na Bíblia. Um literal, geográfico, água mesmo, rios, mares, oceanos, lagos. Então, o termo mar pode se referir literalmente a qualquer corpo de água real. Por exemplo, o Mar da Galileia, na verdade, é um lago, mas é chamado de Mar da Galileia. O Mar Vermelho, Yam Suf, é chamado de Mar Vermelho, e está ali o Mar Vermelho. O Mediterrâneo também é chamado de o Grande Mar. Mas você tem um uso metafórico. Por exemplo, quando eu vou a Isaías 17, verso 12, diz: ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido do mar. E nesse sentido, o mar às vezes dá até uma conotação de algo que pode trazer medo. Por exemplo, quando eu vou para Lucas, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, deixa-me ver aqui. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então você vê aqui um sentido mais metafórico. E é desse sentido metafórico do mar como tendo um bramido que traz pânico que surge o terceiro sentido que eu vou colocar aí na tela, que é o sentido apocalíptico. Em contextos apocalípticos, o mar pode funcionar como símbolo representando algo diferente de si mesmo. Povos, nações, poderes, conflitos. Por exemplo, quando você vai em Daniel capítulo 7, lá fala que Daniel viu os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E do mar começam a surgir bestas feras que representam impérios mundiais. O primeiro que surge lá na profecia de Daniel 7 é um leão com dentes de ferro, representando Babilônia. Depois você tem um urso com 3 ossos na boca, representando a Medopérsia. Depois você tem um leopardo, representando a Grécia. Depois você tem um animal terrível e espantoso, representando Roma.
E aí vem o juízo final. Quando você vai para o Apocalipse, você tem o quê? Já começa do animal terrível e espantoso, porque os outros impérios já passaram. E esse animal terrível e espantoso, ele tem duas características. Primeiro, ele reúne elementos dos animais de Daniel. Então quer dizer que ele é um pouco da Babilônia, um pouco da Medopérsia, um pouco da Grécia. Roma, que continua, e ele surge de onde? Do mar. Você tem também muito na Bíblia o mar como sendo um lugar caótico, o caos. Existe, inclusive, no mundo bíblico, não na Bíblia, mas no mundo bíblico, por exemplo, muitas lendas, como essa que eu vou mostrar aí, sumeriana, de um deus sumeriano destruindo uma serpente de 7 cabeças que surge do mar. E uma das suas cabeças é ferida de morte, igual a Bíblia, igual a besta. Uma das cabeças feridas de morte. E várias passagens na Bíblia, como Isaías 60, verso 5, Jeremias 46, verso 7 e 8. Depois, se você assistir a reprise dessa live, você printa essa página e leia essas passagens aí. Você vai ver que águas são povos em colapso, em briga, em conflito. Então, povos são nações, pessoas que estão em conflito. Tá bom? É por isso que até é interessante, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 21, você vê uma coisa que me chama a atenção. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Muita gente pensa, puxa, não vai ter praia então na Nova Jerusalém? Eu gosto tanto do mar. Como é gostoso o mar. Eu fui agora à praia com minha família, realmente o mar é maravilhoso. Por que não pode ter o mar? Na compreensão bíblica, o mar é que é um símbolo de povos em ebulição, povos brigando, povos que vêm para destruir. O faraó é descrito como sendo uma serpente que vem nas águas do rio Nilo, e assim por diante. Agora, e a terra? Então já sei que se a primeira besta ela surge do mar, então é Roma que surge de povos em conflito que vêm para destruir o povo de Deus. Tá certo? Povos em conflitos é o símbolo do mar, de onde essa besta surge. Mas a outra besta surge da terra. Qual o significado bíblico de terra? Vamos ver na tela. Pode ter um significado cosmológico, o mundo, o planeta Terra, Gênesis 2, verso 1. Assim foram terminados o céu e a terra e seus exércitos. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor, o céu meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Beleza. Segundo significado para terra, geográfico. Terra como local, uma região. Por exemplo, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mateus capítulo 2, verso 20. Levanta-te, toma o teu leito. Perdão, Mateus 2, verso 20. Ali a inteligência artificial deu uma bagunçadinha no texto. Eu vou ler direto na Bíblia aqui. É quando o anjo aparece para José e fala assim, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Mateus capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Então, terra aqui é um sentido geográfico, é um país. Tanto é que até hoje, quando você fala em hebraico, Haaretz, está falando é o país de Israel, a terra. E tem também o sentido agrícola, solo ou humanidade. Por exemplo, Abel tornou-se pastor e Caim passou a cultivar a terra, quer dizer, o campo dele ali. Salmo 104, 14. Ele faz crescer a relva para o gado e ervas para o trabalho do homem. Tá bem? Então aqui nós temos os 3 sentidos de terra. Agora me chamou a atenção, quando eu peguei na Bíblia, a junção dos 2 elementos, mar e terra, juntos. O que significa? Eu encontrei 4 significados. Primeiro, criação e ordem. Porque em Gênesis capítulo 1, versículos 9 e 10, você vê que Deus trabalha justamente com o mar e a terra, ou seja, as águas e a terra, para trazer ordem sobre o caos. Quando você vai no capítulo 1 de Gênesis, versículo 9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas mares. Então aqui, criação e ordem, terra e mar.
mas também caos e poder divino. Salmo 89, versículo 9. Salmo 89, versículo 9, diz assim: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. E mais à frente fala também sobre a terra. Teus são os céus, e tua é a terra. Então aqui eu já estou vendo caos e poder divino. Universalidade. Quando você vai a Apocalipse 10, verso 5, fala que João viu um anjo enorme e ele tinha um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. Então, situação universal. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, também fala do dragão sendo expulso do céu e os seres celestiais cantando: felizes aqueles que habitam no céu, porque foi expulso o dragão. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai da terra e do mar, quer dizer que ele desceu para acabar com a terra como um todo. E por fim, Apocalipse 21, verso 1, que eu falei com vocês, o mar já não existe, um sentido escatológico. Então, a partir disso, eu percebi que nós estamos diante de um conflito e que é algo universal que vai acontecer. Pela primeira vez na história, desde o dilúvio, nós teremos algo de característica mundial, literalmente mundial. A hegemonia das duas bestas não será um governo mundial, mas será uma governança mundial de efeitos literalmente globais. E pode perceber, fora o Covid, o último evento global do planeta Terra foi o dilúvio. Não, Rodrigo, mas é a Primeira Guerra Mundial. Não foi mundial. A Argentina não participou da Primeira Guerra Mundial nem da Segunda Guerra Mundial. O México não participou da Primeira Guerra Mundial. Botsuana não participou da Primeira Guerra Mundial nem da Segunda Guerra Mundial. A gente chama Guerra Mundial por uma questão de leitura eurocêntrica da história. Mas não houve Guerra Mundial. Nem todos os países participaram. Percebeu? Quando você lê o seu livro de história e fala assim, História Mundial, e fala Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, isso não são períodos mundiais. Não teve Idade Média na China. Não teve Idade Moderna na Índia. Teve Idade Média, Idade Moderna na Europa. E a gente lê a história a partir da Europa. Mas o Apocalipse não está colocando um governo mundial apenas simbólico, como foram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Está falando de algo literal. Então nós teremos algo literal. E aí me chama a atenção para mais um detalhe que eu começo a encaminhar para o detalhe dos Estados Unidos. Olhem na tela. Eu vi que em várias situações, especialmente no livro de Jeremias, a terra também é descrita como um local desabitado na Bíblia. Jeremias fala da terra vazia e estéril, que se assemelhava ao mundo antes da criação. Fala, inclusive, da Babilônia, falando assim, Jeremias 51, 36, eu secarei o seu mar e farei secar a sua fonte, quer dizer, você vai ficar inabitada. Então, no século XIX, vários comentaristas bíblicos, como muitos deles adventistas, John Andrews, Uriah Smith e outros mais que eu poderia citar, eles começaram a perceber uma coisa que me chamou a atenção. Aqui eu tenho uma besta do mar, e se o mar significa povos, nações, línguas, a que surge da terra é o contraste disso. E tem outro detalhe também que aponta para esse contraste entre as duas bestas. Quando fala uma besta do mar, é um animal caótico, mas uma besta da terra é um animal domesticado. Então essa que sai da terra, diferente da outra que surgiu do mar, ela é um poder de natureza até certo ponto semelhante, que ela vai dar continuidade a outra besta, vai ampliar o poder da outra besta, mas também distinta. Tanto é que a primeira besta é horrorosa. Ela tem 10 cabeças, 10 chifres, nomes de blasfêmia. A outra não. A outra parece com um cordeiro. E, gente, estudar tudo isso à luz da arqueologia é muito interessante.
Porque você vai vendo o cenário que está descrito ali. E quando você vai, por exemplo, para o livro de Jó, você vê que Jó também mostra o conflito final de Deus, no capítulo 42 de Jó, como Deus lutando contra dois animais. Uma serpente do mar, que é a Leviatã, e um monstro da terra, que é o Behemoth, que algumas Bíblias traduzem como hipopótamo e crocodilo, mas não é bem essa boa tradução. Nós estamos falando ali de um animal terrestre e um animal marinho, dois monstros, exatamente como no Apocalipse. Aliás, um parênteses rápido, já que eu falei dessa questão de arqueologia, vou deixar fixado já nos comentários, não sei se a Laura está deixando para vocês aí. Se você quer escavar comigo em Israel em julho, numa escavação de verdade, essa é a sua chance. No mês de julho, eu vou levar 2 turmas, mas corra, porque já estão diminuindo as inscrições. Agora mesmo já aumentaram mais pessoas hoje. Eu posso levar um grupo para escavar comigo em Israel em 2 períodos diferentes no mês de julho. Escavar numa escavação de verdade, na cidade de Lachish e junto com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Nós somos hoje o maior grupo de voluntários que escava ali. E eu vou fazer o seguinte, se você for escavar comigo, eu vou dar aula de arqueologia para você em loco. Você vai escavar e, de quebra, você vai conhecer Israel em minha companhia e na companhia da Aline, do canal Israel com a Aline. Então, se você ficou interessado em viajar em julho para Israel comigo e participar de uma escavação arqueológica de verdade, então entra no link que está fixado aí, e aí é só preparar o passaporte, arrumar as malas e vamos embora. Eu encontro você em Tel Aviv, ou quem sabe direto lá em Lachish, tá bom? Bom, mas continuando o que eu estava falando, essa besta que surge da terra, ela tem que estar no lugar oposto às águas. Se as águas representam um lugar com povos já em ebulição, a outra tem que vir de um lugar inédito, um lugar que ainda está vazio. Isso levou muitos comentaristas a levantarem a hipótese, veja, uma hipótese, de que essa segunda besta poderia ter alguma relação com aquele país que hoje chamamos Estados Unidos da América. O que me chama a atenção com essa hipótese levantada no século XIX é que quando esses nomes que eu dei, John Andrews, Uriah Smith e outros levantaram essa possibilidade profética, os Estados Unidos não eram o país que é hoje. Hoje falar, não, os Estados Unidos podem ser aquele que vai trazer a hegemonia mundial, hoje é fácil, né? Porque os Estados Unidos estão mandando, mas naquela época não havia isso como nós temos hoje. E eles levantaram a lebre e parece que faz sentido. Veja, eu não posso afirmar para longe de qualquer questionamento assim, não, a besta do Apocalipse da Terra é os Estados Unidos. Não está escrito isso aqui. Mas as características dessa besta coincidem muito com esse país que chamamos Estados Unidos da América. E eu vou dar alguns comentários interessantes para você. Porque, por exemplo, muita gente no passado falou assim, não, esse mar que fala ali, essa terra que fala ali, a besta que surge da terra, a terra é a Palestina. Outros falam, é a terra de Israel, é a Ásia Menor. Mas olha o que disse Jürgen Roloff num comentário dele sobre o Apocalipse. A segunda besta surge da terra. Será esta uma referência específica à Ásia Menor continental, como muitos teólogos apresentam? Embora não possamos descartar essa possibilidade completamente, é mais provável que seja uma referência a Apocalipse 12:12. O dragão assegura o seu poder sobre a terra e o mar, fazendo com que uma de suas criaturas subservientes surja de cada uma dessas regiões. Apocalipse 12, verso 12, é aquela passagem que eu falei para vocês. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso indica que estamos falando de um governo, de uma governança de extensão global. Ora, qual é o país que dá hoje uma extensão global a qualquer coisa? Estados Unidos. E para não parecer que isso é um modismo, estou falando isso agora porque o Trump está fazendo o que está fazendo, muito antes dele. Se você pegar a história americana, tem coisas muito interessantes ali. Estados Unidos foi o país da liberdade religiosa, onde os primeiros que foram para lá, protestantes, católicos, foram em busca de liberdade religiosa que não tinham na Europa.
A Tocqueville, por exemplo, que era um diplomata francês, ele foi para os Estados Unidos para saber qual era o segredo dos Estados Unidos, porque a Europa estava em frangalhos e a Revolução Francesa, que todo mundo pensava que ia ser a liberté, égalité, fraternité, mergulhou a França e com ela o resto da Europa num caos medonho. E Tocqueville falou, enquanto isso, o milagre americano está crescendo. Tanto é que os franceses mandaram a Estátua da Liberdade depois para comemorar a independência americana. Os americanos começaram a crescer, crescer. Hoje, qual a língua que fala no mundo inteiro? É o inglês, e não é por causa da Inglaterra. Quando a Inglaterra estava no seu apogeu, a língua franca, como o próprio nome diz, era o francês, por isso que a língua franca era o francês. Quem tornou o inglês a língua mundial foram os americanos. E olha que interessante, o país mais colonialista era a Inglaterra. A Inglaterra que dominou a Índia, as companhias das Índias Ocidentais, boa parte da África, da América Central. E a colônia inglesa chamada Estados Unidos da América se tornou mais poderosa do que a própria colonizadora, que era a Inglaterra. Hoje você fala inglês no mundo inteiro por causa dos Estados Unidos. Hoje você bebe Coca-Cola no mundo inteiro por causa dos Estados Unidos. Come McDonald's no mundo inteiro por causa dos Estados Unidos. Bebe Pepsi-Cola no mundo inteiro por causa dos Estados Unidos. Eles mantêm a hegemonia do mundo através das artes, da música, das influências, do estilo de roupa, o jeans, calça jeans. A força deles é muito grande. E você está preocupado agora com a questão do presidente Nicolás Maduro, mas os Estados Unidos já derrubaram muitos outros governos. Esse não foi o primeiro. Esse não foi o primeiro. E olha isso aqui. George Kennan foi o arquiteto da política de contenção americana. E ele falou algo muito interessante nos anos 1940, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele disse o seguinte, olha como é que os Estados Unidos saíram fortalecidos da Segunda Guerra. Temos cerca de 50% da riqueza mundial, mas apenas 6% da população. Nossa verdadeira tarefa no período à frente é manter essa disparidade. Naquela época, depois da Segunda Guerra, Estados Unidos tinham 6% da população mundial e 50% do PIB mundial estavam lá. E agora, mais recentemente, foi publicado um livro, vou colocar para vocês aí, as cartas, os diários de George Kennan. E até o interessante que uma das partes desse livro que foi publicado, o Frank Cotisciola, é o Império Invisível, as vidas posteriores da alt-right de George Kennan. Vou explicar essas alt-right. É a extrema-direita. A extrema-direita. Para muitas pessoas, George Kennan está ultrapassado, porque ele falava de coisas que hoje faziam parte da Guerra Fria, que se estendeu depois da Segunda Guerra Mundial. E o contexto geral é que o gênio dele, apesar de reconhecido, é algo antiquado. Porém, a partir do momento que esses diários dele foram publicados, se não me engano foi em 2014, muita coisa mudou na América. A América quer voltar agora a ser o braço de ferro do mundo. Não é à toa que a política do Trump, Make America Great Again, faça a América grande de novo, foi seu lema de campanha. E ele está conseguindo. Ele está conseguindo. Até chama minha atenção que um famoso teólogo, aliás, a gente estuda muito sobre ele na Faculdade de Teologia, Reinhold Niebuhr, ele falou, a maior tentação da América é imaginar que sua virtude a torne imune às corrupções do poder. Roma se via como a portadora da Pax Romana. Os Estados Unidos se veem como portadores da Democracy and Freedom, democracia e liberdade. Ambos acreditam, em algum nível, que o nosso domínio é para o bem do mundo. Aí aqui é importante eu abrir um parênteses. Eu não estou emitindo juízo de valores dizendo o Trump não deveria ter atacado a Venezuela, deveria ter atacado. Eu vou falar com vocês. Para o povo venezuelano que estava sofrendo, a queda do ditador foi uma bênção. Mas vamos pontuar algumas coisas aqui. Isso não significa colocar virtude em quem operou a queda do regime. Sabe por quê? Quando você pega o Truman, por exemplo, e todos os americanos que também derrubaram Hitler,
Quando Hitler foi derrubado pelos Estados Unidos, os exércitos aliados, como Lenin, a Rússia, foi bom que o Hitler caiu. Não foi bom? Não foi bom que eles ultrapassassem o limite da soberania alemã e tirassem Hitler do poder? Foi. A Bíblia fala que Deus fez isso no passado. Quando trouxe os persas para atacar as babilônias, diz que foi Deus que usou os persas. E os persas não eram flor que se cheire, não. Então Deus pode usar um poder déspota para tirar outro. Deus é soberano. Então, os dois erros que nós não podemos cometer, do ponto de vista bíblico, é desacreditar a queda só porque ela foi imposta por alguém que eu não gosto, e letra B, endeusar aquele que derrubou o governo como sendo alguém bonzinho. Às vezes o governo é derrubado por causa do interesse de petróleo, alguma coisa assim. Às vezes é demônio lutando contra demônio. Por isso que o cristão não pode ser um ignorante político, mas ele tem que lembrar sempre que o reino dos céus e a sua justiça devem ser buscados em primeiro lugar, e não a bandeira política de A, B ou C. Compreenderam? Então, se você perguntar a minha opinião, eu achei ótimo o que aconteceu com Nicolás Maduro. Isso não torna Donald Trump um messias. Pelo menos no sentido bíblico da palavra. Não torna Donald Trump um santo, ou alguém que estava com interesses puros. O que Trump fez ali, para mim, é a mesma coisa que os exércitos aliados e a famigerada União Soviética fizeram quando derrubaram Hitler. Se eu fosse um judeu da época, eu ia dar graças a Deus que o Hitler caiu. Isso não faz de Truman, presidente americano, ou de Lenin, Stalin, Lenin não, Stalin, ou faz de Stalin boas pessoas. Percebeu? A gente tem que ter essa sensibilidade na história aí. Agora, se eu falar também que não valeu ter derrubado Hitler, só porque quem derrubou Hitler não eram pessoas de bom caráter, eu acho que valeu ter derrubado Hitler, não valeu? Mesmo que as intenções não fossem tão nobres. Por outro lado, derrubaram Hitler, nem por isso são heróis de verdade. É assim que eu enxergo o que está acontecendo. E com relação aos Estados Unidos, ainda voltando para a questão apocalíptica, eles encaixam muito bem naquilo que eu falei. Eles querem ser agora a nova Roma mundial, mas só que o que me chama a atenção, tem um livro que eu sugiro vocês leiam, Niall Ferguson. Ele escreveu o livro Colossos, o erguimento e a queda do Império Americano. Só que ele explica essa questão do império. Os Estados Unidos são um império no sentido que exercem poder global decisivo, mas um império singular, informal, relutante e frequentemente inconsciente de sua própria condição imperial. Por que o autor fala isso aí? Esse é um dos maiores autores da atualidade para descrever a história política americana. É porque os Estados Unidos não aceitam ser chamados de imperialistas. Porque hoje a palavra imperialismo ela cai numa conotação muito negativa. Então, os americanos falam, não, imperialismo foi o que os ingleses fizeram. Nós não temos interesse em tomar as terras da China, da Índia, da Rússia. Não, nós não somos imperialistas. Então, nesse sentido, eles não se apresentam como imperialistas, mas agem como um imperialismo invisível. Essa é a tônica do livro. Então, ele mostra, por exemplo, olha, ele fala que os Estados Unidos têm um poder sem precedentes históricos, presença militar em mais de 100 países, superioridade tecnológica e proteção rápida de força, influência econômica, acadêmica e cultural mundial, custo militar relativamente baixo, 3 a 4% do PIB americano, negam o rótulo de império, como eu falei com vocês, tem uma hegemonia informal e relutante. Pode. E eu vou mostrar para vocês exemplos de como que os Estados Unidos são um império, negando que são um império. Por exemplo, George W. Bush, em 1º de maio de 2003, no seu discurso prematuro da vitória, ele afirmou: outras nações na história lutaram em terras estrangeiras e permaneceram para ocupar e explorar. Os americanos, após uma batalha, não querem nada mais do que voltar para casa. Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, concorda. Nunca fomos uma potência colonial. Isso simplesmente não é o que os Estados Unidos fazem. Colin Powell, ex-secretário de Estado, também afirmou: os Estados Unidos não buscam um império territorial. Nunca fomos imperialistas. Buscamos um mundo no qual a liberdade, a prosperidade e a paz possam se tornar o patrimônio de todos os povos.
e não apenas o privilégio exclusivo de poucos. Então, meus queridos, qual que é a questão? Os Estados Unidos, eles não aceitam ser um império mundial, mas eles querem ser os heróis, os mocinhos. Pode olhar, todo filme que tem, sempre é o presidente americano que salva. Esses filmes pós-apocalípticos, é o presidente americano. Lembra aquele Independence Day, que passou há mais de 20 anos? Quem destrói os ETs que estavam dominando o mundo era o presidente americano, que entra num caça e destrói as naves dos ETs. Eles querem ser os heróis. Eles são um país da liberdade religiosa, da emenda da Constituição, que dá língua franca. Os mocinhos, mas têm aparência de cordeiro e falam como dragão. Rodrigo, você tem certeza absoluta que vai ser assim? Para ser coerente com o texto bíblico, o que eu posso afirmar para você é o seguinte. Eu não posso afirmar que o Trump é aquele que vai se juntar com a besta do mar e vai trazer a hegemonia mundial para que encerre o apocalipse. O meu desejo é que seja. Vou abrir o jogo com vocês. Por quê? Porque eu quero que esse mundo acabe logo a história e Jesus volte. Por isso, eu quero que Jesus volte antes da minha filha chegar à adolescência. Antes dela se tornar juvenil. Se Jesus puder voltar ano que vem, já está de bom. Se ele puder voltar semana que vem, está de ótimo tamanho. Então, se puder ser o Trump, aquele que vai terminar para que as profecias se cumpram logo e Jesus volte, amém. Mas esse é o desejo do Rodrigo crente. A afirmação do Rodrigo teólogo é o seguinte: não use sensacionalismos, mas observe os sinais dos tempos. Uma coisa é fato. O Apocalipse fala que haverá uma hegemonia mundial de dois poderes que vão ter a sua influência sobre o mundo inteiro. Um representado pela besta que surge do mar, outro pela besta que surge da terra. E hoje nós temos exatamente Europa e Estados Unidos dando as cartas do mundo. E os Estados Unidos está crescendo assim, numa situação muito interessante. E com o último elemento, agora nós podemos falar de mundo realmente globalizado. Mesmo sem um governo único. Isso é que é interessante. Porque hoje, a queda da Bolsa de Valores de Nova York rebenta o mundo inteiro. A alta do preço do barril de petróleo rebenta o mundo inteiro. Um problema na internet o mundo inteiro. E eles precisam de uma governança. Será que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo? Eu não sei. Eu não posso afirmar que esse é o último tempo. Mas eu posso dizer que o último tempo é muito parecido com esse tempo que estamos vivendo. Percebeu minha sensibilidade aqui? Vou repetir. Eu não posso afirmar que esse é o último capítulo da história do mundo. Mas eu posso dizer que o último capítulo da história do mundo é muito parecido com o capítulo que estamos vivendo. E se eu estiver enganado? Não importa. Se preparar para a segunda vinda de Cristo nunca é demais. Você percebeu que esse tema da profecia é provocador? Ele é provocador e ele não é apenas geopolítico. É um tema, acima de tudo, profético, espiritual e profundamente bíblico. E é exatamente isso que estudar a Bíblia com seriedade nos provoca. Um senso de urgência, de desejo da volta de Jesus. E nos últimos anos, nós temos visto um fenômeno preocupante. Crentes maduros, mas com teologia rasa, pouco conhecimento da Bíblia Sagrada, sabem tudo de Big Brother, essa porcaria está voltando a passar agora na televisão, sabe tudo de Big Brother, mas não sabem quem foi o rei Davi. Gente que ama Jesus, mas não domina as Escrituras. E quando o fim apertar, e ele vai apertar, o que vai segurar você e a sua família? Eu tenho certeza, não é o noticiário. Não é o UOL, nem a Jovem Pan, nem a Rede Globo. É o discernimento bíblico. Porque no final dos tempos, a confusão virá a todo mundo. E será uma confusão de nível espiritual. E essa confusão, ela não vai vir do mundanismo, ela vai vir da interpretação bíblica. E quem não conhece a palavra de Deus vai se tornar uma presa fácil. Fácil de ser enganada por argumentos bonitos, bem arrumados, que arrastam pessoas por ventos de doutrinas, de ideologia, pessoas que são levadas pela manipulação, pelo medo, pelo sensacionalismo. Você percebeu o cuidado com que eu usei as palavras aqui? Eu não posso afirmar que esse é o último tempo, mas que o último tempo tem tudo a ver com esse, isso sim. Ou seja, eu não vou colocar em você um comodismo do tipo, Jesus não vai voltar tão cedo, eu posso viver minha vida como eu quiser.
nem colocar em você também uma urgência sem compromisso, sem seriedade.